Então, bom dia a todos. Meu nome é Danilo Tomic. Eu vou tocar para vocês o shakuhachi, que, assim como outros itens da cultura japonesa, foi trazido da China, né? Outros itens como a escrita, o próprio budismo, né? E outros instrumentos musicais também, né? Que acabaram sendo adaptados no Japão ao gosto japonês. E o shakuhachi, especialmente, ele ficou bem diferente, né, do original. Na verdade, é uma flauta como várias outras pelo mundo, né, um bambu. E uma curiosidade, né, que esse bambu ele é nativo lá do Japão. É um bambu que chama madake, né? E esse bambu, ele, diferente dos bambus que a gente conhece por aqui, ele não cresce naqueles tufos, né? Igual a gente vê aqueles bambuzais que tem aquele monte de bambu junto, assim, aglomerado. Ele não é assim. Ele cresce isolado. Então, uma floresta de Madake, você anda pelo meio, assim, dos bambus. Tem um, aí dali a 1,5 metros tem outro, aí dali a 2 metros tem outro. Então, eles são bem isolados. E por conta disso, eles sofrem mais ação do vento sobre eles. Então, por resistir a essa ação, eles acabam ficando mais duros. E aí eles produzem um som mais bonito, né? Por isso que ele foi o escolhido para fazer a flauta. E a tradição, ela é antiga, né? Ela começou, na verdade, em templos zen budistas, né? E a gente estava, de uma mesa agora, anteontem, sexta-feira, um encontro lá da Paraíba, né, de cultura japonesa, e a gente estava falando como é interessante no Japão, como muitas artes, ou praticamente todas, têm um embasamento filosófico, mesmo embasamento filosófico, né? Ligado ao budismo, ao zen budismo, mas um pouco expandido também pela aquela outra religião, né, o shintoísmo, que também é muito presente no Japão. E então é muito interessante que todas as artes têm essa base, né? E durante séculos a prática do shakuhachi foi restrita a uma seita específica zen budista chamada Fuke, né? E os monges é que tocavam. Aí eles, depois de iniciados, eles saíam andando, né, vagando de cidade em cidade, tocando, e aí recebiam esmola ou recebiam alimento, né? Eles eram assim, vistos como pessoas sagradas, né? Então, inclusive quando eles passavam, tem até imagens assim, a figura passando, eles punham uma cesta assim até na cabeça, né, para se isolar do mundo, e as pessoas agradecendo assim quando a pessoa passava, porque aquele som era sagrado para eles, né? Bem, então essa prática foi durante séculos e mais ou menos há uns 150 anos atrás, o instrumento ele se descolou dessa tradição, se manteve, né? Mas ele se descolou e se incorporou na música da corte, na música instrumental, música de câmara, né? E criando então o sankyoku, né? Que é a música de três, é o shakuhachi, o koto e o shamisen. Então você tem muita música tradicional japonesa com esses três instrumentos, música clássica. E uma delas, que é a que eu vou tocar agora, se chama, que é original e koto, que é aquela harpa, é uma harpa deitada, né? Chama-se Haru no Mi. Haru é primavera, né? E o Mi é mar. Então é o mar da primavera, né? Então, como a gente entrou na primavera, e essa é uma melodia talvez uma das mais famosas do Japão, né? Todo mundo conhece, todo ano eles tocam no fim do ano e tudo. Então, eu vou tocar essa melodia celebrando a chegada da primavera.
pessoal tá sem som. Tá sem som. Tá bom, não tem problema. E para finalizar então essa abertura, eu vou tocar uma melodia que eu compus em 2011, quando teve aquele tsunami, né? Aquelas tragédias lá no Japão, em março de 2011, e inclusive acarretou naquele acidente nuclear, né? Em Fukushima. E, enfim, era uma consternação mundial, né, pela situação deles e tal, né, a violência, assim, da natureza. E, porém, um mês depois, em abril, começou a primavera, né, e lá tem uma tradição muito forte, que é quando as cerejeiras florescem, né, as pessoas, aquilo vira um feriado nacional, né? As pessoas saem dos trabalhos, vão para os parques e praticam o que eles chamam de hanami, né? Hana é flor, né? E mi é de mie, que é olhar, né? Então eles ficam olhando as flores, as cerejeiras, porque elas também são muito efêmeras, né? Elas florescem e logo desaparecem. Então, diz que naquele ano as cerejeiras floresceram de um jeito mais lindo, né, do que nos anos anteriores, assim, foi uma exuberância maior, assim, e aquilo trouxe um significado, trouxe um alento e um significado de esperança, né, de que a natureza, de alguma certa forma, devolve depois, né? Então eu recebi até fotos, né, de amigos de lá e tal, e aí eu me inspirei nessa situação e compus essa música que se chama Bloom, né? Que em inglês é florir, né? Florir ou florescer. E uma curiosidade é que, bem, eu toquei, a gente fez um concerto até beneficente aqui em prol das vítimas, o pessoal da música japonesa aqui em São Paulo. Aí a gente doou, né, o que arrecadou e tudo mais. E no ano seguinte eu fui para o Japão, né? Teve um grande festival lá em Kyoto e eu toquei essa música, né? E fiquei assim, bem, não vou dizer surpreso, porque, enfim, é uma coisa muito forte, foi uma coisa muito forte para eles, né? Mas me surpreendeu um pouco a quantidade de pessoas que vieram falar comigo depois, muito emocionadas, né? Com a história toda do dia e tudo, né? Então, eu vou tocar então para vocês, Bloom.
Lindo. Nossa, que bonito. Obrigado.